Deu Agora certo. funcionou. Deu Era certo. pessoal comigo. Sabia? Ou é um bloqueio do meu aqui, não sei se na privacidade, mas está como conta comercial. Mas vamos nessa. Não, o importante é Tudo o bem, meu seguinte, amigo? eu acho que é tudo. Uma das coisas que a gente pode falar, eu acho que é legal que a gente está no canal, que é um canal profissional, e que a gente, se a gente somar os dois canais, a gente vai atingir, teoricamente, 6, 7 mil pessoas. E eu acho que Perfeito. isso é muito importante, porque mostra que são dois profissionais dividindo experiência e, acima de tudo, abertos a mostrar troca de experiência. Porque um dos Sim. maiores problemas que eu vejo dentro desse mercado, além da troca de experiência, é que o mercado está num momento de mudança geracional e de mudança de compra de produto pelo consumidor final. E isso está gerando uma certa confusão. E conversar com você é muito bom, além pela ter tido a tua experiência na Golden Cross, a sua experiência no Rio de Janeiro e em outro estado, como é o caso do Espírito Santo, que é um estado muito mais difícil aqui no Rio, em termos de trâmite de conversa, e também estruturalmente ele é diferente do Rio, isso te dá um cabedal muito grande de são sobre necessidade de compra. Agora, o que eu acho que a gente está tendo agora aqui é um problema que é o seguinte, desculpe, que é bem simples na minha cabeça. Há uns anos atrás, você tinha, por exemplo, uma empresa feita Sul América, ou o Bradesco, ou a Allianz, ou a Signa, que chegou a estar aqui no Brasil, que elas tinham umas redes referenciadas, e a partir daí elas tinham um relacionamento de contrato de prestação de serviço, a qual elas indicavam os seus sinistrados, as pessoas que precisavam usar seu plano de saúde em algum lugar. Quer dizer, uma consulta é um sinistro, é um gerador de sinistro, depois dos seus exames. E agora a gente teve uma mudança que as redes compraram as seguradoras. E você começa a notar uma coisa também, as seguradoras de saúde. Outras empresas seguradoras ligadas a banco estão usando seus fundos para a criação de hospitais. Então, aquela concepção que a gente comprava um cartão de plano de saúde, fala assim, eu tenho um cheque em branco, um cartão de crédito sem limite, morreu. E as pessoas não estão se tocando que essa, isso é fato. Você vai começar a ter rede direcionada, você vai ter vai passar por um gatekeeper, você vai passar por uma telemedicina no primeiro contato, você não vai fazer uma escolha de planos, você vai ter planos, os planos por grupos de município vão crescer em relação aos planos nacionais, as pessoas vão descobrir que elas têm planos nacionais, mas elas não precisam de planos nacionais também, e a gente vai ter uma rede mais restrita para uma questão de uso. E uma coisa que eu fico olhando, pelo menos a minha sensação, que você vê que cada mudança de rol há um novo lançamento de produto para poder equilibrar exatamente a questão de custo. Porque você lança uma cobertura nova, antes você tinha uma discussão do teu rol, que era fechado, você pegou um rol pré-mudança da lei, que era aquilo, só valia 30 dias, só valia 10 sessões, só valia alguma outra coisa. Mas agora a gente tem um outro ponto. Com alto nível de judicialização que a gente está tendo, e com essa questão de ajustes mais rápidos do que a capacidade que as operadoras têm em se ajustar, elas começam a tomar prejuízo e lançamento de produtos cada vez mais restritos. Então, acho que a gente vai ter uma mudança de cultura muito rápida, e eu estou vendo também um outro ponto que é o que me deixa nervoso, até por vai fazer 60 anos agora, que é o seguinte, você ter planos voltados para a terceira idade, ou a melhor idade, ou velhice, ou como você queira chamar esse aging todo, é bem simples. Você tem gente que estão lançando empresas que elas deveriam ter um foco maior geriatra, e a gente colocar na cabeça da gente que a gente não é um país jovem, a gente é um país que está envelhecendo, e parece que as pessoas não estão entendendo muito bem isso. Você, pelo menos eu, como trabalhando como corretor, como consultor, ou como vendedor, ou como agente, ou como participante, de qualquer outro lado, você acaba sentindo esse tipo de confusão. O que você acha? Você vê um mercado agora Vamos lá, tá me escutando bem aí? perfeito, cara. Tá ótimo. Você falou de vários temas aqui, eu segmentei, fui anotando aqui alguns deles, né, para a gente poder
tentar desenvolver esse raciocínio aí e voltar também para o cliente, né? Porque o cliente às vezes fica muito perdido ainda, porque existia um modelo antigo de como consumir saúde e um modelo novo de como consumir saúde, que você falou dessa transição e mudança para esse mercado. Como é que eu vejo assim? Você falou de rede, falou de operadora de saúde versus seguradora, isso com o pano de fundo da lei, né, da 9656, que a gente pegou esse mercado Claro. numa transição, vindo de um mercado sem lei, que estava realmente, cada um ofertava o produto do jeito que queria, né? Acho que até para contextualizar, por mais que seja para nós seja bem tranquilo, o cliente às vezes Sim, muito por geração, você muda a cada 20 anos uma geração que consome ou que gere o negócio, né? Então tem a ver com a própria Golden Cross. Eu entrei num momento lá que ninguém queria credenciar a Golden Cross por uma transição que ela teve de negociação com a rede, por conta da mudança de lei, da Sigma estar no Brasil, dele conseguir fazer o equilíbrio técnico ali entre as operadoras e fazer também entre o resultado do hospital, que era verticalizado, existia essa competição. Então, se pegou muito nisso. Até nessa questão geracional aí para prestação de serviço, a negociação com a rede era muito frágil, né? Que você tinha assim o filme queimado, né, da operadora com a rede, e aí você mudando aquela geração ali, ela começou a ter mais simpatia e entender a operadora num outro momento que não daquele passado e na transição. A legislação também foi um fator importante para a adequação à lei, até pelo resultado das operadoras que tem sido deficitário aí nos últimos anos, né? A gente vê incorporações aí no mercado que você citou também, as aquisições por grupos financeiros ou por grandes operadoras, como você tem a Apivida do Nordeste, que está sendo a maior operadora aí hoje no Brasil com relação à aquisição também de carteira, a própria compra da Golden Cross pela Amil, que foi recente, né? A própria Amil sendo comprada e vendida, vindo um grupo e que agora está com outro sócio que é majoritário, né? Que agora incorporou e assumiu a empresa, né? Então, o que a gente tem no primeiro momento é o seguinte, a incorporação da telemedicina, né? Outro ponto que eu coloquei, né? E esses ajustes aí dos grupos de investimento. Como é que está o mercado hoje, assim, Eres, na minha visão aqui, e que a gente foi grande parceiro de negócio aí no Rio, quando eu estive aí junto com o mercado e principalmente contigo, né? A gente vê que o produto que era personalizado, ele apenas hoje se tornou personalizado dentro do que a lei rege, dentro das coberturas. Ó, você não pode limitar atendimento, né? Esse foi um ponto. Mas o direcionamento para o produto, seja ele nichado para um público PME, seja ele nichado para um público sênior, né, de maior idade, que você vê aí algumas como referência que você tem no Rio de Janeiro, já havia atuação da Leve Saúde, que é recente, recém-criada também, sim, que entrou nesse nicho e abriu para outros mercados, né? Você vê algumas operadoras tentando fazer esse exercício, mas a conta realmente não fecha entre o preço que o consumidor pode pagar e a rede que ele oferta, que aí é um outro ponto importante. O consumidor, quando quer comprar saúde, um plano de saúde, um seguro, ele pensa numa rede muito abrangente, mas ele, quando vê o preço, ele fala, olha, está muito pesado para mim. Isso varia muito com o momento econômico também. Mas o sim, que se sente hoje no mercado é essa adequação. Se não vai pelo amor, vai pela dor. Porque, olha, está ficando caro, não estou conseguindo sustentar. Então, tem muitos clientes que estão optando por produtos de pessoa física, de terceira idade até, que estão sentindo esse reajuste na tabela. Você faz a tabela mais agressiva dentro da lei, né, aquela coisa toda, mas na entrega lá fica um prêmio muito alto, né? Para quem está acima de 54 para 58, ou dá aquela pulada de 48 para 49, ele sente também. Então, o que vejo hoje é que tem muito público empresarial de micro e pequena empresa ou médias empresas que os sócios buscam um produto para si e manter para a empresa um outro produto apartado, por questão sim, orçamentária, né? Depende muito do mercado dele e da questão financeira mesmo, né? E aí, sim, quando a gente vai para a telemedicina, a gente vê alguns atributos que são da operadora, outros atributos que são do cliente, né? Digamos assim, para resultado. A telemedicina, ela ganhou muita força na pandemia, mas veio para poder justamente melhorar o acesso à saúde, dinamizar, dar mais segurança para o consumidor e ajudou a operadora também a reduzir custos, porque em alguns casos, a maioria das vezes, a telemedicina é um custo fixo, né? E aí que você faz a conta e dentro do que se utiliza ali para a operadora, está ok. Mas isso na parte ambulatorial de consultas resolve um pouco. Mas na parte hospitalar, que você tem as internações, a pandemia ela causou uma melhoria de resultado, mas que era mascarada, porque você não podia ir. Então, muitos eventos hospitalares ali ficaram sucumbidos ou se agravaram para depois se utilizar a rede médica, né? Hoje, na entrega para o consumidor, você vê esses mercados nichados, ou sejam eles regionalmente, ou sejam eles por público,
ou sejam eles por produto. Então, há uma confusão muito grande na operadora entre produto e rede. O que eu falo para os clientes, a maioria das vezes, quando eles vão cotar, é: olha, qual é a sua necessidade? Eu quero economizar. Ok, a gente vai para a operadora aqui, olha, essa operadora aqui, ela está entrando no mercado, tem um preço agressivo, mas eu não sei garantir quanto tempo ela se sustenta com essa operação, porque eu não sei do resultado dela. Mas é uma opção que você tem para poder ir. Só precisa entender depois que, caso ocorra algum desequilíbrio ou ela não sustente a operação, temos que fazer uma movimentação para você ir para outra operadora. Sempre deixo isso muito claro, né? É importante a gente confiar no mercado, nos fornecedores, mas você, quando vai para verticalização, né? Verticalização aí para quem vai acompanhar ou quem vai ver esse vídeo posteriormente, é a operadora que tem recurso próprio, né? Que tem a clínica, tem os exames, as consultas, os hospitais próprios. Ela tem uma rede própria que vai para ela. Mas essa conta, você tem, por exemplo, a GNDI em São Paulo, né, que foi adquirida pelo grupo Apvida e que foi uma fusão, que virou uma aquisição, e você tem outras operadoras também em outros estados. Quando você vai para essa modalidade, a tendência é que você tenha preços mais competitivos, mas quando você vai para o risco hospitalar, o custo hospitalar ele tem que pagar também aquela estrutura lá. Então, quando você vai entregar o preço, o que chega lá para o cliente de fato? Olha, tem esse preço aqui. Às vezes a diferença do preço, você fala de 20% de diferença entre o que ele tem e o que ele pode economizar, ou até 30%, 40%, dependendo do produto. Só que quando decai a rede, ele faz assim, ele tem a suposição de que tem aquela rede toda à disposição, mas ele não olha na prática o seguinte: eu uso 3 médicos, 3, 4 médicos, faço 2, 3, 4 consultas no ano e 2 exames. Então eu falo: olha, vamos para a realidade. Você usa isso. Dentro dessa realidade, para alguns clientes que vieram, por exemplo, de plano empresarial, que pediram, né? E que falaram: olha, eu preciso ver medicina, por exemplo, aqui no Espírito Santo, tem também no Rio de Janeiro, né? Está hoje Sim. em 7 estados. É um produto que entrega, tem um conceito de atenção à saúde diferente, mas que o cliente às vezes questiona assim: mas eu não tenho esse hospital aqui, eu não tenho aqui na minha região, o hospital mais próximo é no município ao lado, dentro do que a lei obriga. E aí a gente começa a conversar sobre esse ponto. Eu faço joinha, solta fogos, né? Não posso fazer símbolos aqui na tela que faz a animação. Mas o é, eu não sei se é do telefone ou do Instagram, mas acho que é do telefone. E aí, quando você faz essa... É uma loucura. Eu agora evito fazer símbolos, né, sinais na tela para evitar os efeitos especiais. Mas, assim, Certo. o que a gente vê é terrível. Mas o cliente hoje, o que é que ele vê? Olha, eu estou perdendo rede, a sensação dele é: eu estou perdendo rede, mas eu tenho um preço mais competitivo e eu não tenho uma coparticipação. Então, ele avalia muito esses aspectos, sabe? E a telemedicina é um aliado para isso, mas nem todos têm essa familiaridade ainda, porque eu percebo na prática, mas é um serviço que está se tornando cada vez mais comum para as empresas. Você falou uns pontos que eu concordo, e tem um negócio que é o seguinte: rede credenciada. Há uns anos atrás, era um best-seller por ano, ou 2, ou 3, para você imprimir. Porque você tinha que imprimir para 100 mil pessoas. Uma rede no estado de São Paulo, por exemplo, era um caralhamaço de 500 páginas. E tinha uma discussão que era maluca: quem tinha mais rede. Então você tinha uma briga de diagramação e textura de papel para ficar maior, para você poder, para a pessoa, quando pegar o livro, sentir o peso, o que é uma estupidez absurda. Então, uma das coisas que eu mais discuto é que, por exemplo, as pessoas não falam sobre abrangência geográfica e real necessidade. Porque como a gente não tem cultura securitária, e a gente também tem um outro problema, porque a gente não via a saúde como proteção financeira ou com algum tipo de investimento financeiro, muitas pessoas tinham aquela coisa assim: estou pagando isso, eu tenho que usar. Então a gente nunca teve uma divulgação, uma estruturação de cultura securitária que fala assim: eu estou pagando isso, mas o que eu preciso para vir me proteger? E no outro lado, eu acho que a gente tinha dois grandes pontos, duas grandes colunas de venda. Um eram os corretores de seguros, que não gostam do produto de saúde, eles odeiam, porque ele não é prático, ele não tem assim 3 coberturas como morte natural, ou morte de qualquer causa, ou morte acidental, invalidez por qualquer coisa, e mais alguma coisa, um funeral, que é muito pequeno, ou um automóvel que o cara tabela que custa o carro mais, e ele vai pagar
pegar uma franquia de 4. Então, na cabeça dele, ele prefere não pegar. O cara fala assim, pô, vou ter que explicar o hospital, por que o hospital é só para emergência, por que o hospital é só para socorro, qual é a diferença de uma urgência e de uma emergência. Ele não quer entrar num nível de detalhamento. E isso propiciou uma outra ponta, a qual a Golden Cross e a Mil montaram há muitos anos atrás, que era só corpo de venda, que era um corpo de venda mais bem treinado, que trabalhava na empresa, então aqueles hospitais eram próximos a ele quando eles começaram, porque era uma rede de hospitais pequena. Então o pessoal falou, tem um hospital aqui sei lá, na Tijuca, tem um hospital aqui no Cosme Velho, tem a rede. Então eles conseguiam vender o discurso de venda, e em nenhum momento ele era também um discurso voltado a dar uma base cultural do que você está fazendo. E hoje as pessoas, principalmente os RHs, acham assim, é commodity. Não é. Pode parecer commodity, mas ele é uma aplicação. E com a aplicação você tem que entender o que você está querendo. Então a gente começa a ver os planos sendo relançados com muita frequência. Então o cara fala plano 380, plano 380S, plano 530, plano 750, SRS, R3, e vai começando a colocar na nomenclatura, que as pessoas começam a ter a seguinte noção, uma noção seguinte. O que eu tenho na mão? Porque se eu comprar um produto hoje, daqui a 2 anos você compra outro, os produtos são diferentes. E quando as pessoas que guardaram os planos de saúde, principalmente os planos mais antigos, que ainda têm o plano mais antigo, você acaba esbarrando com pessoas que têm planos de saúde que elas não sabem usar. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um amigo que tem Hospitaú. Aí ele fala assim, o contrato tem 2 páginas, inteirinhas, 2 páginas. Então ele começa a falar assim, olha só, qual é o que eu não tenho direito? Aí você pega, lê suas exclusões, ele fala, cara, é muito pequeno. Porque não foi previsto isso naquela época. Então você tem hoje um produtaço estruturado, só que, sei lá, grupo de menos de 100 pessoas tem esse troço hoje. Eles ficam as pessoas vão morrendo e fica tendo uma forçação. E outra coisa que é interessante é que você começa a ver que algumas grifes não vão entregar mais o que elas prometem. Porque não adianta mais você ter um baita hospital e cobrar 10 mil reais por pessoa, e na hora que a pessoa for no hospital, ela não vai sentir nenhum diferencial. Você pode ver que grandes hospitais estão começando, os planos de saúde, a falar assim, área para planos VIPs, área para planos normais. A área para planos VIPs é internacionais, área para planos internacionais. Porque é um caso que é o seguinte, uma doença num plano internacional, o cara vai poder cobrar 200 mil reais. Um plano Bradesco, ele vai poder cobrar 100 mil reais. Então você começa a ver como o mercado está mexendo, tanto para baixo quanto para cima, com ajustes, o que é normal. E é muito mais normal você ficar sem dinheiro do que você aumentar. Economicamente vai ser difícil a gente conseguir aumentar a parte de cima. Então, o diferencial que você tem para poder chamar de commodities começa a relativizar também. Então, uma das coisas que eu fico vendo em relação a produto é, você pegou um produto, você falou que o produto trata-se de uma commodity, porém, ele tem uma quantidade de pequenos detalhes e você fechou a porta de contato com a empresa, porque eu te dei um produto fechado. As empresas compraram a ideia do commodity. Então você vai me dar uma documentação fixa de entrada, o produto é aquele fechado. Se você quiser alguma coisa, ou você tem peso de reclamação ou não. Então as empresas começaram a voltar a usar a burocracia, tá? Para travar. Você vê que a Mil deu uma mudança grande agora com um manual de vendas de pequena empresa, que ela simplesmente ajustou uma série de pontos de LTDAs de 60 dias, ou com PMS, com um mês com 6 meses, só que agora ela ajustou de uma maneira que é literalmente o seguinte, os meus planos é essa aqui que está travada, e é legal você ter isso, porque era muito difícil você falar, porque é uma maneira que ela tem também de cortar o acesso à área de manutenção de contas. Fala assim, olha, a área de manutenção de contas já fala o seguinte, veja o vídeo tal, leia o material, e eu não posso fazer mudanças conforme está escrito nessa determinação.
O que a gente Interessante esse vê, mercado. o que a gente vê no mercado é o seguinte, parece assim, voltando de trás para frente, parece no mercado está da seguinte forma, olha, eu tenho esse produto aqui, olha aqui o tutorial e resolva aí. Eu percebi uma perda muito grande de atendimento ao cliente, principalmente do varejo, né? Sim. Você tem grandes contas sendo atendidas lá com os KPIs lá, bonitinho dentro da operadora, mas a conta média, pequena e o individual meio que entraram num sistema ali de chatbot e você resolve ali, é difícil falar. Você vê as estruturas das operadoras ficando mais enxuta, investindo mais em tecnologia, o que é bom, mas você tem uma perda de qualidade no pós-venda aí, no atendimento, no relacionamento com o cliente, principalmente do segmento varejo. Você tocou alguns pontos aí, por exemplo, de hospitais. Assim, eu particularmente, uma opinião minha, eu sou contra a segmentação de público dentro do ambiente hospitalar misto. Porque assim, ou você tem, por exemplo, no Rio de Janeiro ou em São Paulo, você tem hospitais que atendem o Albert Einstein, o Grupo Dor, Samaritano, que só tem hospedagem, hotelaria em quarto privativo. Ok. Então você só vai ter acesso àquela rede hospitalar com o produto quarto privativo, que não é uma operadora só que oferece, são várias. Então, dar preço para isso e equilibrar a conta para isso, a operadora, em tese, atuarialmente consegue fazer. O problema é que o consumidor, na hora que vai comprar, ele não faz essa leitura, porque ele não tem a leitura técnica, ele tem a leitura do bolso dele, né? Do investimento dele enquanto empresário, enquanto pessoa física, enquanto consumidor. Porque você vai, por exemplo, num Copador, você vai chegar lá numa ala que, planos Golden VIP ou Allianz, que sejam, são na ala tal, e o outro na ala tal. E assim, eu acho que as uma decisão em caminhar nesse sentido, de fazer uma rede voltada para aquele serviço, para que ele não... Tá travando. Voltou? Deixa eu ver se eu Tá for. travando. Tá, voltou agora? Tá. O Wi-Fi tá legal aqui, o sinal tá Voltou. bom. Tá bom. E você, quando vai para esses hospitais, o ideal, porque alguns deles já estão fazendo seus próprios planos, como você citou aqui, de grupos de investimento, que aqui no Espírito Santo, por exemplo, tem um grupo de hospitais que pode fazer operador, está congelando. Eu não sei se é aí ou se é aqui, tá? Ele está rodando aí um delay aí na sua tela, não sei se é a minha também, tá? Não, isso é também é absolutamente normal, né? A gente está em horário cheio, né? Correto a gente fazer isso mais tarde para a internet estar menos carregada também, né? Então, é o que a gente está fazendo. Mas uma coisa que eu acho importante é a gente começar a fazer, que a gente fazendo essa série de exercícios de discussão, a gente pode inclusive mostrar. Não, é que a gente pode começar a mostrar para as pessoas o seguinte: que tem profissionais que estão preocupados com atendimento, com resultado e com uma utilização de alguns de horas, para colocar termos em inglês e francês. Já começa a ver que o mercado precisa estar sendo achatado. Opa, travou aqui. Ih, travou. Voltou? Eu acho que é aí, hein? Aqui tá legal. Tenta ver aí se é Wi-Fi ou se é na rede, eu não sei. É, tem a Monique aqui. Obrigado, Monique. Ela achou que era dela, mas os dois estão travando. Aí pode ser aqui, pode ser aí. A internet é uma maravilha. A gente fica como sugestão fazer mais tarde. Mas, Não, Daniel, eu acho que o principal, sendo muito sincero, é fazer a primeira. Porque ou você faz a primeira, o negócio não sai nunca. Entendeu? senão Eu não acho que esse sai. Tem que ser é o assim. principal ponto. E É. outro ponto que eu acho que é importante é que a gente vai, a gente conversando, como a gente está conversando de uma maneira mais tranquila, dentro, sem uma tecnicidade muito grande, a gente consegue mostrar boas ideias, ideias complementares um do outro, porque se você notou, a gente não teve nenhuma grande ponto de discussão que um discordasse do outro. Não houve nenhuma grande discordância. E isso é muito interessante porque a gente tem que arranjar então uma terceira pessoa para a gente brigar. A gente precisa, né, para ter um pouco mais de fleuma, né,
Para a gente poder ter, é aquela coisa, para a gente poder ter resultado na internet, a gente tem que ter um hater. Então agora a gente tem que arranjar um cara que odeia. Não, Dizem que você só cresce quando tem 20% de haters. Aí, a gente ai, precisa de hater. Então é o é, seguinte, eu acho que o nosso papo que a gente tem aqui, você fazendo o download dessa nossa conversa, a gente pode fazer alguns cortes para a gente cortar essa nossa, esse lado mais é um tema bem informal. A gente pode cortar. abrangente. É um tempo bem abrangente, mas o primeiro foi feito, a gente faz corta assim 3, 4 vídeos. Eu sei que você sabe como baixar os vídeos do Instagram. Não, depois eu vejo contigo. Eu uso mais o YouTube, Eu mas te aí mando eu depois vejo. não, eu te mando um site que faz a baixa. A gente faz alguns cortes. Aí eu vou te mandar via o e-mail, porque ele aceita arquivos robustos. E aí você pode trabalhar de uma maneira que você acha interessante fazer a colocação. E eu vou colocar aqui nas redes também. Tá, E eu acho que a gente pode combinar isso uma vez por semana. E a gente pode colocar também alguém que odeie nós dois. Ou tá bom. alguém que. Não, falando sério, alguém que tem um ponto discordante. Porque Eu acho que um como a gente tem uma contraponto, escola. né? Uma pessoa que tem uma opinião É, diferente, que fala, não, não concordo com o que vocês estão falando, eu acho que é legal. Não precisa ser um hater, pode ser uma pessoa que seja contraponto. Não precisa ser não, o mas eu vou Coringa. odiar a pessoa de qualquer maneira. Não, mas É, eu vou odiar de qualquer maneira. E eu gosto do Coringa. Entendeu? eu também. Então, esse é um outro problema. A gente gosta de vilão bem feito. Mas a questão de mercado, o que eu estou achando legal é o seguinte: a gente sabe que o mercado, que é o principal, ele está em processo de mudança e ambos podemos juntos ajudar um bando de gente a navegar nesse momento de mudança É, e a gente poder gerar financeiramente resultado. Porque o que a gente conversou até agora foi as pessoas só pensam em plano de saúde como despesa o tempo todo. isso é E o fato. choque de realidade da mudança e o choque de mudança de realidade se tem. É, E aqui como no Rio de Janeiro tem despesa, um outro lindo. Só que você está falando, só para terminar, aí vou parar de falar e deixar Vossa Excelência com a sua barba sapiência de filósofo pré-seguinte. Aqui no Rio de Janeiro está envelhecendo e as pessoas estão começando a falecer. Esse envelhecimento pega principalmente pessoas de área ligadas ao governo. E a gente trocasse a capital de Brasília para outro lugar, teria um bando de gente lá, mais 40 anos. Mas aquela mudança da capital, o estado do Rio de Janeiro, fusão em 75. Então, as pessoas que têm os famosos autarquias federais, as autarquias estão esvaziando, estão diminuindo, as pessoas estão falecendo, a segunda geração começa a falecer também, e a gente tem um empobrecimento dessas pessoas que moravam em grandes bairros de classe média alta e que tinham planos de poder aquisitivo muito mais alto, de 20 a 50 mil reais, e esse negócio vai achatando, a terceira geração não pega, a quarta geração não pega. Então, saber trabalhar com nicho é algo que eu acho interessante para as pessoas que têm o que a gente está propondo, que é o que a gente conversou, é o seguinte: nós sabemos trabalhar por nicho, uma necessidade não só orçamentária, mas pessoal em termos de cobertura. Acho que é por aí. é. Eu só acho que, assim, é porque quando assim, né, a gente fica, que é muito tempo, né, sem a gente falar sobre isso, são poucos os canais que falam sobre isso, ou poucas empresas que falam sobre isso nos canais que criaram. Mas eu entendo o seguinte, quando você falou num ponto aqui do envelhecimento, isso é uma realidade nossa hoje aqui no Brasil, né, que é diferente do que era anteriormente, que é a pirâmide etária. A gente está com o público tendo menos nascimento, as pessoas tendo mais pets em casa do que filhos, morando em apartamentos menores e padarias que se adaptam principalmente aos centros, né? Você vê tendência, mas você vê locais menores, padarias vendendo porções menores das coisas porque tem mais solteiros vivendo, ou casais sem filho, com pet, né? Plano de saúde para pet na época que a gente entrou nesse mercado para animal, né? Que não falava nem pet naquela época. Você se achava um absurdo quando se falava sobre isso, hoje é fato, já existe, né? Então, falando do nosso mercado aqui, dessa questão, você falou num ponto que é planos hospitalares e a telemedicina.
e a adaptação do nosso mercado a essa mudança. Eu acho que ela ainda está lenta. Ainda tentamos fazer mais do mesmo nos produtos, e o produto hospitalar é um produto que hoje é um produto inócuo. Se você for olhar as carteiras das operadoras, a não ser seguro viagem e seguradoras que você faça também como livre escolha, que tem esse produto, tem mais foco nesse, que é um outro mercado. Aí há de se entender a oferta de preço para o público, né? Porque é o que você colocou também, Elis. Tem questão de poder aquisitivo, tem questão da necessidade da pessoa e uma construção de um produto de acordo com aquela pesquisa. O problema é que o mercado investe pouco em pesquisa e desenvolvimento de serviços de uma maneira geral. Pode ser que alguém do mercado esteja ou chegue alguém a isso. Por onde eu passei, por onde eu vi, a tomada de decisão de produtos é mais de dentro para fora do que do mercado para quem está prestando o serviço. E é o que você está dizendo. Quando você vai para essa leitura, para um mercado mais nichado, seja ele nichado, seja ele por idade, que a gente fala de faixa etária no mercado, seja ele por praças, que a gente diz aqui por região, ou seja ele por cobertura, operadoras hospitalares, fica com uma entrega parcial também, contanto que o cliente entenda aquilo. A questão é que para alguns produtos que você cartão de desconto e mais até a medicina tem atendido mais as mesmo, mais do que gerar entrega, né? Que a gente percebe dos produtos e quando se compara. E no caso das operadoras, quando a gente vai para uma verticalização, ela também tem as suas limitações de dar o preço acessível para o cliente. E resumindo tudo que a gente falou aqui do ponto de vista do cliente, que pode nos escutar, que vai chegar até ele, é o seguinte: hoje, quando você compra um produto, é que nem o Elis falou, né, Elis, lá no início, você não compra mais aquele livro, mas você compra acesso, cobertura, garantia de atendimento à saúde, garantia de segurança para atender você e sua família, ou os seus funcionários e as famílias deles que também querem ter acesso a essa saúde. Então, hoje, quando você consome um plano de saúde, você tem que olhar muito mais para as especialidades que você tem, onde atende ali dentro da região que você circula, e ter uma âncora hospitalar que te dê segurança com um processo cirúrgico que precisa ser feito, seja ele eletivo, que é agendado, ou de urgência e emergência. Então, tendo esse desenho de um produto Concordo. regional e que você faça um seguro viagem quando sai daqui do estado, ou sai do estado do Rio, ou sai do país, isso vai te suprir dentro daquele orçamento que você vai fazer uma economia. Então, eu entendo que hoje, para o cliente, esse é o modelo. Só que quando a gente leva isso como corretor ou consultor para um cliente, eu sinto que a conversa fica complicada às vezes. Eu tenho tentado levar isso da maneira mais simplificada para o cliente e tentar discutir isso com algumas empresas também. Daniel, eu acho que tem um ponto que é o seguinte: transferência de risco. É técnico. Transferência. Eu estou pegando o risco da minha saúde, estou colocando, terceirizando para alguém que vai teoricamente tomar conta de mim. Só que essa é uma visão securitária. Você fala assim, transferência do meu risco de saúde, transferência do meu risco de vida, transferência do meu risco, transferência do meu risco de uma aplicação financeira para minha riscos e que são palpáveis. O grande problema é que eu acho que a gente volta a falar, a gente não teve uma discussão cultural esse tempo de formação mesmo, que o corretor de seguro de vida ele não fala assim, não, eu vou vender um segurinho de vida aqui, mas aí ele não gosta porque vai chegar, ele não sabe explicar para o cara que o envelhecimento ele vai aumentando a taxa, ele não quer explicar. Então ele acha que vai chegar um tempo que é mais fácil ele procurar renovar outro e passar aquele velho para o canto. Só que com o envelhecimento, o velho continua e aumenta a quantidade de velho. Eu sou de uma família de 5 irmãos, eu só tenho um filho. Todos tiveram um filho. Então, e quando você fala, e o pessoal ainda fala assim, vovó era maluca por ter tido 5. Rapaz, então. Terrível. Mas, não, mas essa piada aqui vão cair, é para lacrar, é para ter hater, a gente precisa de hater. Então, vamos o seguinte.
transferência de risco. E eu acho que fazer análise de transferência de risco sabe fazer. Eu acredito que nós dois consigamos fazer essa análise, porque é preocupação. Isso é algo que o chatbot que é a preocupação com o resultado do teu cliente. É. Sinto muito, está na regra, não posso fazer nada, problema seu. Legal, isso quer dizer que o cara vai ficar com você o menor tempo possível, porque se alguém acarinhá-lo e dar mais alguma coisa que ele não faz, não é, diria só simpatia, aquela famosa frase da gentileza, tudo, eu quero falar assim, olha só, aqui pelo menos tratar. E quando você pega um plano feito leve que está dobrando de tamanho, é assustador. Porque ela tem uma estrutura desse tamanho pequenininha, altamente, com um técnico em cima. Você fala, pô, mas o que os caras fazem? Foco, terminação e, acima de tudo, o ajuste. De como tratar o seu público. Isso. Isso entra em outra esfera, eles querem assim, o ciclo de coisas também, mas aí para o consumidor aqui, o que importa para o cliente é o seguinte, olha, eu quero ser bem atendido e eu quero ter um preço competitivo e ter acesso à rede quando eu for lá utilizar o serviço, que ele funcione. Voltando a um ponto que você falou, né? Eu tento sempre trabalhar isso realmente, ele não vai te dar um retorno financeiro do seu investimento ali no dia a dia. Mas ele precisa entender, porque o consumidor, ele olha assim, eu paguei tanto de plano no ano, ok. E se você não tivesse pago pelos eventos que você teve? Pega o seu relatório de sinistralidade, quando olha para uma empresa maior, né? A empresa maior, ela vai entender isso melhor do que cada um. Mas se cada um pegar o relatório de sua sinistralidade lá, pedir para a operadora, falar quanto que eu utilizei num ano todo? Você teve um parto, teve isso, teve aquilo, tal. Ok, quanto custou meu plano? É só fazer a conta. Porque o mercado, ele se equilibra assim. Quem usa é equilibrado por quem não usa. Mas a questão é que você hoje usou e o outro não usou. Amanhã você não vai usar. Então vem o equilíbrio daí. A questão é que o consumidor, para varejo, ele é muito mais sensível nisso na oferta de preço do mercado, porque teve um ano que ele utilizou mais, ele teve a percepção ali do plano. Mas quando ele perceber que a tabela de um outro plano similar ou concorrente, que justifique a sua migração pela sua necessidade financeira ou de atendimento, ele vai mudar. Porque o consumidor ali, ele olha a curto prazo. Ele está entendendo assim, o meu de troca contigo, né, ou com o corretor dele, comigo, com você, ou com o corretor que fez lá, olha, eu quero mudar agora. A questão é que ele tem um legado hoje que se chama portabilidade, permite que as consultorias façam, tem que ser direto pela operadora, e que muitas das vezes não dão acesso fácil, porque tem que entrar no site da DNS, fazer uma série de procedimentos lá para pegar, baixar o formulário, ver que o plano é similar e validar, e fazer dentro de 30 dias, mandei o plano ativo, é uma confusão. Então, para o consumidor ficar perdido ali, fica muito confuso. Então, essa questão envolvendo portabilidade é um outro ponto que tem que ser avaliado, mas, de uma maneira geral, o consumidor troca no curto prazo, porque perceber que o preço está competitivo, ele fica. Se perceber que o mercado está melhor, ele sai. E aí, quando ele sai, ele tem uma coisa que se chama carência. Aí, muito subjetivo. Subjetivo não, né? Muito específico de cada cliente com a sua vivência, com a sua realidade. Pelo menos assim, nós dois temos esse tratamento, tratamos isso com um conservadorismo, porque a gente não quer ter a responsabilidade que se tem numa mudança dessa, implica em você ter uma pessoa que sobreviva ou não a um evento, né? Então, tem casos ali que eu falo, olha, você está achando caro? Ok, mas com a sua condição hoje, não muda de onde você está. Ou então faça, eu vou te auxiliar na portabilidade aqui, como você sendo meu cliente. Eu vou te ajudar aqui porque você precisa e realmente eu vou te ajudar, né? São questões pontuais. Mas para nós não se torna um negócio ali para fazer com a operadora, porque nós não somos permitidos a fazer. Mas eu vejo nessa forma, a grande empresa ela entende melhor essa conta, porque ele vê o relatório lá quando recebe. Outro ponto complicado aí é índice de reajuste, parece que é uma seita fora do mundo real, que não se publica em lugar nenhum, que é assim, 19, 25, é uma coisa de louco. O mercado tem performado aí 17 na média dos últimos 5 anos, né? Mas o cara olha no jornal, tá IPCA e GPM, ele não vê índice de inflação médico hospitalar, VCMH. Você fala VCMH, fala, por que você está me enganando? Aí tu tem que entrar no site,
de uma entidade que é do mercado, que também o pessoal não reconhece, quem é reconhecido mais por quem é do mercado, operadora e tal, que o cara fala, bom, essa entidade aí que deu esse reajuste, aí eu falei, olha só, se o reajuste fosse só seu, seria uns 75%, só que hoje tem jurisprudência para 50%, né? Então você não pode aplicar mais que 50%. Então, quando você vai, eu já vi muitas, né? Já teve casos locais aqui que aplicava antigamente, segmentava a carteira, não permite mais, né? Segmentar assim, botar empresas em grupinhos ali, para quem está aí vendo a gente ou vai ver futuramente, se separava em grupos, empresas até tantas vidas, de tanto resultado aqui, de tanto aqui, eu dou 3 índices diferentes para minha carteira de micro e pequena empresa. Eu segmento ela em 3 partes. Uma era para, vou dar um reajuste aqui, que se ele quiser fica, se não quiser pode sair. O outro aqui, se ele ficar aqui achar legal, pode ficar. E esse aqui tal. Acaba que todo mundo saía, o outro mais barato. Então, ficava só quem estava ali e acabaram perdendo carteira. Acabou que a lei, nesse ponto, Sim, ajudou. Mas, por outro lado, você vê o cara que ele não entende. Você fala de VCMH, fala, o que é isso? Isso não é publicado, isso é um outro dilema, né? E que, vamos lá, cá entre nós também, né? É um dilema muito grande o modelo que existe hoje, que precisa realmente ter uma avaliação muito das equipes médicas, técnicas. Não é uma tarefa fácil, não é. Eu reconheço que não é. não, não é. Mas o mercado está numa nova formatação que o pessoal precisa se adaptar rápido. Eu dentro de uma operadora hoje estaria muito preocupado, porque aquela curva que se falava muito lá no início dos anos 2000, né, de encurtamento das operadoras no mercado e a concentração de vidas em um menor número, realmente você tem hoje caiu mais do que a metade do número de operadoras no mercado, porque é difícil sustentar essa operação com as exigências que tem da lei. A tendência é que você vai concentrar cada vez mais o mercado nos próximos 5 anos, porque ninguém, a grande maioria, não consegue atender ao que a lei exige e essas coberturas do jeito que são, né? O que eu acho que, assim, a lei ajudou muito, né, Elis? Porque realmente, antigamente, era até covarde. Nas entrelinhas, você colocava lá que cobria só 30 dias da internação, aí depois vinha lá cobrando, aí tinha limitação de atendimento, era muito confuso, de acordo com cada produto. E é o que você falou também, um ponto importante para fechar aqui, que é o corretor ou o vendedor do plano de saúde, né, ou consultor, que são 3 nichos aí diferentes, por algum momento que ele não veja ou não estude ou não analise aquele produto ou não seja bem atendido pela área comercial ou técnica das operadoras, ele vai comercializar o produto com viés ou de maneira equivocada. Aí o cliente pode interpretar errado. E isso gera um problema Sim. muito grande. A lei, nesse ponto, ela meio que deixou homogêneo, que o pessoal chamou de comoditização do mercado. Mas hoje, mesmo dentro da lei, você consegue fazer um produto diferenciado que atenda ao bolso e à realidade. Bom, Daniel, a gente já está falando aqui há mais de um. Vamos fazer o seguinte, eu acho Passa que para a rápido, né? primeira já valeu. Tá bom. Queria te agradecer, porque essa ideia essa maluquice da gente ficar falando sobre seguro e saúde ao vivo, sem moderação nenhuma, podendo entrar algum hater aqui, que eu estou esperando o hater, dizer que a gente está falando coisa absurda, vou colocar algum comentário, sem hater não tem graça. Até porque o hater te obriga a estudar, né? Que é uma coisa legal. Te Sair agradecer. da zona de conforto. Vamos ver se a gente, vamos ver se a gente faz alguma coisa semana que vem. Já te passei o link para você baixar quer dizer, que é um site que você entra, que você coloca o link do Instagram da live, que você vai publicar live, aí ele baixa, e depois a gente faz os ajustes que tem que fazer. Tá Cara, bom. muito obrigado a todo mundo que viu esse negócio. É Daniel, isso aí. obrigado pela Obrigado a gentileza, você cara. e a todos. Até a Um próxima. abraço. Um abraço, meu amigo.